sou Ed Vieira, arquiteto. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre regularização de imóvel residencial na prefeitura. O que você precisa fazer para regularizar um imóvel residencial lá na prefeitura da sua cidade. Basicamente o que você precisa fazer é igual em todos os locais, em todas as cidades. Vai mudar uma forma de apresentação da planta, a forma de entrega dos documentos, mas basicamente você precisará dos mesmos documentos. Em primeiro lugar, é importante a gente definir e entender o que é um imóvel regular. A partir daí você vai entender o que é um imóvel irregular. Um imóvel regular é aquele imóvel que tem uma área construída, uma construção, ou seja, tem uma área de 70 metros quadrados construída, no caso de uma casa térrea. No caso de uma casa sobrado, tem 70 metros construído no térreo, mais 70 metros construídos na parte superior, 140 metros, por exemplo. E esta metragem construída, seja ela lá no térreo, seja na área superior, uma casa térrea ou um sobrado, esta área construída ela deve estar registrada na prefeitura, ou seja, possuir uma planta aprovada na prefeitura. Essa planta aprovada tem que estar averbada aí na matrícula de imóveis. Você comprou o seu imóvel, você tem um contrato, que esse contrato de compra e venda foi registrado em uma escritura pública, e após o registro dessa escritura pública, foi registrado uma matrícula lá no cartório de registro de imóveis. A partir do momento que a sua construção foi regularizada na prefeitura ou foi aumentada uma área construída, você deve voltar no cartório de registro de imóveis e fazer um novo registro desta situação que ocorreu no seu imóvel. Assim, o seu imóvel está 100% regular. Muitas pessoas pensam assim: eu tenho o meu imóvel construído, eu tenho a minha planta aprovada na prefeitura, eu pago IPTU, eu tenho a escritura, né? Porque muitas pessoas pensam que a escritura é matrícula, que o contrato é uma matrícula, e não é. Eu tenho esta escritura, então o meu imóvel está regular. Pode ser que não. Pode ser que você fez aí um puxadinho, que você fez uma cobertura na garagem, que você construiu mais um cômodo lá no fundo, que você fez mais alguma parte construída, coberta na parte superior da sua casa, então não está mais regular, está irregular. E nesta situação você precisa regularizar, ou seja, você precisa contratar um arquiteto, contratar um engenheiro. Eu, no caso, sou arquiteto, então eu recomendo sempre o arquiteto. Até me perdoe aí os engenheiros que estiverem assistindo o canal, que a gente acaba sempre indicando o arquiteto. Mas você precisa contratar um destes profissionais, e este profissional vai fazer a planta da sua casa, seja a sua planta do que tem construído regular e do que tem irregular, para a partir daí você dar entrada no projeto na prefeitura. E mais, tem muitas pessoas que na escritura, que na matrícula do imóvel, que no contrato, que no IPTU, tem apenas a área do terreno, e ali já tem uma casa construída. Isto sim, precisa ser feito uma regularização na prefeitura a partir da contratação de um arquiteto. Quanto custa esse processo tudo? O que eu vou pagar? É importante você entender, agora que você entendeu o que é um imóvel irregular, você entendeu o que você precisa. Você precisa da matrícula atualizada do seu imóvel, ou seja, só poderá dar entrada no projeto da prefeitura com a matrícula atualizada. Na falta da matrícula, o que substitui a matrícula é aquele contrato lá da financeira, aquele contrato do banco, o contrato de financiamento, ele substitui a matrícula do seu imóvel. Então você não consegue na prefeitura de São Paulo, nas prefeituras da maioria das cidades do Brasil, você não consegue dar a entrada de um projeto na prefeitura apenas com um contrato de compra e venda de imóvel, um contrato simples reconhecido firma no cartório. Você precisa ter uma matrícula ou um contrato de financiamento. Um contrato de financiamento, sim, você consegue dar entrada no projeto na prefeitura. Esse daí, então, é um dos primeiros custos que você precisa ter. O segundo que você precisa ter, como eu falei aqui, são as ARTs ou RRTs. O que é este documento? Tanto a ART, que é do engenheiro, como a RRT, que é do arquiteto, são documentos
que você paga um custo, no caso quem vai pagar aí é o profissional, o engenheiro ou o arquiteto, um custo para registrar esse documento lá no conselho de classe, no CREA, que é o Conselho dos Engenheiros, ou no CAL, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Ou seja, a partir daí o contratado por você para fazer o seu projeto já tem um custo, por isso ele vai formar o custo dos serviços dele a partir do seu trabalho e das taxas que ele vai pagar. Depois você vai ter outras taxas que você tem que pensar em pagar, que é a taxa de análise de projeto. Você tem uma taxa que a prefeitura cobra para analisar o seu projeto. Por exemplo, em São Paulo, está tendo agora, até dezembro deste ano, 2023, a anistia de imóveis, no qual você pode ficar livre de algumas outras penalidades de uma construção irregular e pagar aí um custo menor. Você tem uma taxa de R$10 por metro quadrado para analisar aí um projeto de arquitetura lá na Prefeitura de São Paulo. Inclusive, se você está em São Paulo e precisa saber mais sobre a anistia de imóveis, quer contratar uma assessoria, quer contratar um projeto, tem o meu WhatsApp aqui na descrição deste vídeo. Se você quiser, me chama no WhatsApp, a gente conversa, eu tiro algumas dúvidas gratuitas para você. A gente pode também fazer uma assessoria, você pode contratar uma assessoria ou contratar um projeto. E na anistia de imóveis existe este preço fixo de R$10 por metro quadrado para análise de projeto. Ou seja, se você tem 100 metros de área a regularizar, você vai pagar R$1.000 de taxa. É uma taxa pequena, se você levar em conta o custo do imóvel, mas ela existe. E você também tem que pagar o ISS e o INSS da obra, daquela parte que foi construída. Eu não vou falar aqui das situações que são possíveis de você pedir uma isenção. Existe sim essa possibilidade. Vou considerar que você deve pensar também neste custo, que é cerca de 5% aí do valor da sua obra. É um valor assim significativo, é um dos valores mais altos para você regularizar um imóvel, e você também tem que pensar nas multas. No caso da anistia de imóveis, não tem multa sobre a área construída. Em uma análise comum, sim, pode ter a multa aí, dependendo da cidade onde você está. Então, é preciso que você considere também multas existentes. De repente já ocorreu uma multa, chegou uma notificação, você não percebeu, você não viu essa notificação, e lá no seu imóvel já tem uma multa do seu imóvel. E depois de todas essas taxas, você precisa pensar também aí no custo do arquiteto, no custo do engenheiro, no custo do profissional que vai fazer o seu projeto. Em questão do arquiteto, eu costumo particularmente cobrar o meu valor de realização de projeto, de acompanhamento para aprovação na prefeitura, um custo separado das taxas. Eu deixo todas as taxas para o cliente pagar, porque assim ele sabe o que ele está pagando, ele sabe como ele vai pagar essas taxas, cada taxa que vem, cada multa, cada taxa de análise de projeto, o INSS, o ISS, eu passo tudo isso para ele pagar e eu cobro o meu valor fixo. E este valor a gente não consegue passar aqui em um vídeo porque ele varia de acordo com o tamanho do imóvel, a complexidade do imóvel, a complexidade da análise da prefeitura daquele local. E assim nós não vamos passar um valor de projeto aqui feito por um arquiteto em um vídeo do YouTube. Mas você deve ter ideias aí, que eu já deixei vídeo aqui no canal que eu falo a respeito de custo de projeto de um arquiteto. O custo de um arquiteto para fazer um projeto, ele acostuma ser um custo alto, né? Porque quando você quer fazer uma regularização, você tem outros custos, então quando se engloba tudo isso, fica um valor muito alto e você pensa que está aí pagando muitos valores. Mas quando você pega o valor do imóvel e você pega o valor que você pagou para este arquiteto, que você pagou de taxas, você vê que não ultrapassou 10% do valor do imóvel em média, de 10% a 20%. Eu digo sempre de 10% a 20%, porque vai variar muito de acordo com a complexidade do projeto, com a complexidade do imóvel.